Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Wilson. Eu estou experimentando agora um novo método para nós trabalharmos remotamente. Agora eu vou fazer com vocês a correção da nossa atividade aí, na atividade número um. Então vou abrir aqui, vamos ver se dá tudo certo. A apostila de matemática, nós temos aí atividade um. Passei aqui para o computador a apostila de vocês. Atividade 1 tem como título Estudando Representações Figural e Fracionária. Ou seja, nós vamos trabalhar frações, que são os números, tchan, 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 né? Temos os números inteiros e temos os números racionais. Fração é um número racional. Então, aqui é a primeira atividade, a número um, e aqui tem o item um. Represente por meio de uma fração a parte colorida das figuras. Então, nós vamos aí fazer essa representação, né? E vamos ver como é que fica. Por exemplo, eu tenho aqui na A uma figura. Essa figura é um retângulo, e esse retângulo foi dividido em 4 partes. Vamos pôr aqui, ó. Tem a parte 1, parte 2, parte 3 e a parte 4. A quantidade de vezes que uma figura ou uma parte inteira é dividido, a gente põe na parte de baixo da fração. Então ela foi dividida por 4, o 4 fica embaixo. E quantas partes corresponde à parte pintada da figura, a parte colorida? Ó, temos uma, duas, 3 partes. Então essa figura aí, a parte pintada, representa 3/4 da figura, né? Cada parte é 1/4. 1/4, 2/4, 3/4, e a figura inteira dá 4/4. Agora no item B, nós temos o retângulo, mas agora ele está dividido horizontalmente em 3 partes. Ó, uma, duas e 3 partes. Só que as partes pintadas são 2. Então o número que eu ponho embaixo é a quantidade de vezes que a figura foi dividida, no caso 3, e em cima a quantidade de partes pintadas, no caso 2, ó, tem uma aqui em cima e outra aqui embaixo, né? Então, na verdade, eu tenho 2/3 da figura que está pintado. Vamos rolar aqui mais um pouquinho para a gente chegar na figura C. A figura C, eu já tenho, olha só, quantas partes que esse retângulo foi dividido a uma, duas, 3 também, não é? Foi dividido em 3 partes. Veja bem, aqui ele foi dividido em 3 partes de uma maneira, aqui ele foi dividido em 3 partes de outra maneira, né? Podemos dizer aqui que na figura B, o retângulo foi dividido em 3 retângulos menores, e aqui na figura C, o retângulo foi dividido em 3 triângulos, né? Mas as duas figuras foram divididas em 3 partes iguais. Se ela foi dividida em 3 partes iguais, então embaixo continua sendo 3, igual aqui na figura B. Só que a parte pintada é somente uma, né? Que é essa aqui que eu coloquei o número 2, né? A segunda parte, né? A do meio. Então só tem uma parte pintada, então eu só tenho 1/3 que está pintado. Agora na figura D, o retângulo foi dividido em quantas partes, né? Vamos contar aí, ó. Uma, duas, 3, 4 partes. O retângulo foi dividido em 4 partes. Então embaixo eu vou colocar 4.
Quantas partes pintadas? Uma e duas, né? Então, são 2/4 do retângulo que foi pintado. Já aqui na figura E, nós temos um círculo, né? Uma circunferência, que foi dividida em quantas partes? Olha, uma, duas, três, quatro. Embaixo a gente põe 4. Em cima a gente põe uma, porque tem apenas uma parte pintada. Agora vamos pegar a fração, que é o número racional, e vamos representar ela na figura. Eu já sei que são 4, né? Que é o número de baixo, então essa figura vai ter que ser dividida em 4. Eu posso usar essa forma tradicional, estou sem régua aqui e estou pintando no computador, então não vai sair nada retinho, mas dá para vocês entenderem. Eu tenho aqui então, olha, uma, duas, três, 4 partes que foi dividido aí a minha figura. E eu vou pintar quantas? Eu vou pintar uma, né? Que é 1/4 da figura. Então deixa eu pôr uma outra cor aqui. Olha só, vou pintar aqui, né? 1/4 dessa figura. Muito bem, já fiz aí o meu primeiro. Não importa se você dividiu de 4 vezes a figura em 4 partes, né? E desenhou diferente. O importante é que você divida ela em 4 e pinte apenas uma parte. Vamos voltar aqui. Agora eu tenho aqui, ficou 2, né? O 3 aqui do lado, é porque quando a gente passou para o computador ficou meio esquisito aqui, né? Mas aqui seria 2/3, né? 2/3. Então, 2/3. Olha, eu já tenho que dividir essa figura aqui em 3 partes. Como é que eu faço isso, né? Olha, não é muito fácil não, né? Vou pegar aqui um ponto mais ou menos no meio. Coloco aqui. Coloco aqui. E coloco aqui, olha. Parece lá o símbolo, né, dos anarquistas, né? Mas eu tenho aí a figura dividida em 3 partes. Quantas partes eu vou pintar? 2, né? Porque são 2/3. Lembre, se eu pintar só uma vai ser 1/3, se eu pintar duas seria 2/3 e a figura inteira, se eu pintar ela, seria 3/3, né? Então vamos lá pintar essa figura aí, né? 2 partes dela. Uma, olha só, muito bem, estou fazendo bem devagar para que vocês entendam. A lição é muito fácil, né? Acredito que vocês já aprenderam isso até lá no ensino das primeiras séries lá, talvez na 4ª série, no 5º ano, né? Mas a gente precisa estar revendo para ter aquela noção. Então eu tenho aqui mais ou menos pintado, não está lá uma grande obra, também não sou professor de arte, né? Mas eu tenho 2 partes pintada e uma não pintada, ou seja, eu tenho 2/3 da figura pintada, né? Ok, vamos para a próxima aí, subindo mais um pouco a tela. Agora eu tenho um retângulo. Esse retângulo vai ser dividido em quantas partes? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. 6, não é? Olha só, a parte de baixo é a parte que... E aí, para dividir em 6, eu posso fazer aqui, né? Na vertical ou na horizontal, tanto faz, não é? Certo? Deixa eu fazer aqui um pouquinho diferente aqui, certo? Para ver se a gente consegue uma divisão. Vamos lá, 6. Fazer assim, vou inventar não. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah, professor, as 6 partes não estão iguais. Gente, isso aqui é só uma representação. Se eu for fazer na régua, lógico que eu tenho que deixar tudo igualzinho, né?
É só para a gente ter uma noção do que é o número aqui racional, a fração, né? Ela sendo mostrada numa forma de uma figura, né? E aí eu tenho que pintar quanto? 4, né? Então vamos pintar aí. Opa, deixa eu pegar lá a minha tinta. Essa daqui eu apago, deixa eu apagar esse negócio aqui. Muito bem. E agora eu vou pegar ali a tinta amarela. Já está selecionada. Você mesmo, amarela. Não quero outra cor não. Tá ótimo. Vamos lá. Pintando tudo aqui de amarelo. Né? Quantas partes eu vou pintar? Opa, apertei coisa errada aqui. Vamos lá. 4 partes, né? Vai estar tudo aqui, quase toda a figura, né? Estará pintada. Então eu tenho 4 partes da figura que está pintada. Agora eu tenho 2/3, ou seja, eu tenho que dividir a figura em 3 partes iguais. Então vamos lá, mudando a caneta aqui para o lápis, tirando o lápis de cor, vamos colocar o lápis preto. Ó. 1, 2 e 3 partes. Eu tenho que pintar quantas? Né? 2, né? 2/3 da figura. Então vamos lá. Vamos pintar de novo. Olha só como esse professor pinta mal. Ele deixa a tinta sair fora da linha, né? Já vi que, olha, você tem que ser, ou eu sou professor de matemática, porque se você fosse professor de arte, os alunos iam dar risada da sua aula, não é? Mas eu tenho aí 2/3 da figura que foi pintada. E assim a gente fez aí o nosso exercício. Olha que agora é interessante esse aqui, né? Eu tenho uma figura, só que essa figura está dividida em vários quadradinhos, né? Bem, gente, não importa quantos quadradinhos eu tenho aqui na figura. A verdade é o seguinte, é que essa fração é 1/2, eu tenho que pintar a metade dessa figura, certo? Então, se eu tenho quantos quadradinhos eu tenho? Vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Deixa eu voltar aqui na minha caneta. Olha só, eu tenho 24 em cima, que provavelmente vai ser 24 também, não é? Porque eu tenho 8 quadradinhos em cada fileira, né? Então, se eu tenho 3 fileiras, 6 fileiras, eu tenho 48 quadradinhos. A metade são 28. Como eu tenho que pintar a metade da figura, eu vou pintar quantos quadradinhos? Eu vou pintar 24 quadradinhos, tá certo? Então, fica aí para vocês essa atividade aí que vocês, eu creio, já fizeram, não é? Vamos lá, vamos para o próximo, porque senão essa aula vai ficar muito longa, e aí muito longa a gente não consegue subir ela para colocar para vocês assistirem, então deixa eu acelerar um pouco. Um sexto. Ixi, um sexto. Eu tenho quantos quadradinhos aqui mesmo? É a mesma quantidade, né? São 48 quadradinhos. Se eu tenho 48 quadradinhos, eu tenho que pintar um sexto. Então eu tenho que pintar 48 dividido por... Opa, vamos lá. Dividido por 6. Tá tudo muito doido aqui, mas tudo bem. 48 dividido por 6. Que número multiplicado por 6 dá 48? É o 8, certo? Então eu vou ter que pintar 8 quadradinhos para ser um sexto da figura. E aí eu escolho, né? Vamos pegar aqui o lápis de cor. E aí eu vou escolher 8 quadradinhos para pintar. 1, 2. Vou fazer assim eles separados,
para não ficar tudo juntinho. Mas você pode fazer do jeito que você quiser, desde que você pegue 8 quadradinhos, né? Eu tenho 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8 quadradinhos, né? Ah, professor, e se eu pegasse esses 8 dessa fileira, estava certo? Estava certo, você pegou um sexto do mesmo jeito. Então você pode pegar um sexto dessa figura pintando 6 quadradinhos, ou desculpa, 8 quadradinhos, da maneira que você achar melhor. Porque vai dar sempre um sexto da figura, porque a figura tem 48 quadradinhos. Se tem 48, um sexto seria 48 dividido por 6, que vai dar 8 quadradinhos, certo? 48 dividido por 6, nós fizemos a conta, deu 6. Muito bem, deu 8. Vamos partir aqui para a nossa figura G. A figura G, eu tenho quantos quadradinhos mesmo? 40. Opa, vamos apagar esse treco aqui, gente. Isso aqui não é para pintar, é para fazer a continha aqui. Então vamos lá. Vocês veem que eu estou aprendendo aqui também, tá, gente? Isso aqui é a primeira vez que eu uso esse software aqui, junto com o Word, né? Então fica meio complicado. Mas vamos lá. Eu quero pintar quanto? 1/4 da figura, ou seja, eu tenho que dividir essa figura em 4 partes. Bem, existem inúmeras maneiras de eu dividir essa figura em 4 partes, ela está no quadriculado ali, né? Mas como eu sei que, olha, eu tenho 48 quadradinhos aqui, né? 8 em cada fileira e eu tenho 6 fileiras, né? Ou seja, eu tenho 48 quadradinhos. Para eu saber quantos quadradinhos eu vou pintar, eu vou pegar o 48, que é a quantidade total, e dividir agora por 4, né? 48 dividido por 4, eu vou ver quantos quadradinhos eu preciso pintar. Pego o primeiro 4, 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 4, 4, 4 menos 4, nada. Abaixo 8, 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, 8 menos 8, nada. Então eu tenho que pintar 12 quadradinhos. Então vamos lá para nosso lápis de colar. Eu tenho que pintar 12, não importa, como eu disse para vocês, a ordem, né, que esses quadradinhos vão estar pintados, mas eu tenho que pintar 12 quadradinhos. Vamos fazer aqui, né, é como se fosse um joguinho de dama. 1, 2, 3, e aqui 4, 5, 6, e 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Pintei 12 quadradinhos, certo? Do jeito que vocês pintarem aí, se quiserem fazer mais bonito, não tem nenhum problema, desde que vocês pintem os 12 quadradinhos, né? Então essa foi a atividade 1 que eu passei para vocês. Agora eu vou dar um toque aí na atividade 2 e vocês vão fazer. Tá bom? A atividade 2 é o seguinte: números racionais comparando representações fracionária e decimal. Então nós vamos comparar um número em forma de fração e um número na forma decimal. Aqui está o número 1 dividido por 2. Olha lá, 1, 2 pontinho 2, quer dizer 1 dividido por 2, que é 1 meio, né? 1 sobre 2. Essa fração chama-se 1 meio. Então aqui você vai escrever o nome dela, a representação da fracionária escrita por extenso, 1 meio. Como é que escreve 1 meio na forma decimal? Representação decimal. 1 meio na forma decimal é 0,5. E como é que se lê isso, né? Um número decimal. Número decimal escrito por extenso, né? Ou seja, a gente lê 0,5, né? 0,5, como nós estamos falando, né? 0,5 seria 5 décimos. Ou seja, se eu tenho uma casa depois da vírgula e zero antes, seria décimo, né? Tá bom?
Então vamos fazer esse segundo e depois vocês fazem o outro, né? Eu tenho aqui 1 dividido por 4, ou seja, o número que vai em cima é o primeiro, 1 dividido por 4, 1 sobre 4. Como é que nós escrevemos 1 sobre 4 por extenso? É 1 quarto. Olha, minha letra tá horrível aqui nesse negócio, né? Mas é 1 quarto, certo? E aí 1 quarto seria quanto? Ah, professor, é 0,4. Tá errado, né? Não é 0,4. 1 quarto seria 1 dividido por 4. Deixa eu fazer uma conta aqui embaixo, depois eu apago, né? Para eu saber quanto dá em decimal, eu pego o número de cima, divido pelo de baixo. 1 dividido por 4. 1 é menor que 4, vai dar 0. Acrescento uma vírgula e ao pôr uma vírgula, acrescento um 0 aqui. Então ficou 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá 2. Opa, vamos esticar esse negócio aqui. Tá ficando uma porcaria, né? 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 10 menos 8 sobra 2. Acrescento um zero aqui. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4. Vamos lá. Senão faltou espaço. Vamos para cá. 20. 20 menos 20 sobra nada. Ou seja, o resultado 0,25. Então tá aí, gente, a resposta para vocês, certo? Vamos voltar lá que o negócio tá me boicotando aqui. Vamos voltar aqui no desenhar. Ok. E aqui eu opa! Vamos trazer aqui. Como é que eu vou escrever isso aqui? É 0,25. Olha só, como é que é 0,25 escrito por extenso? Olha, eu tenho um número só depois da vírgula aqui, eu tenho 2. Quando é um só é décimo, quando são 2, centésimos. Então, seria 25, escrevo o número, né? Certo? Centésimos. Faltou espaço ali, então o computador não deixa mais eu escrever. Mas seria centésimo. Pronto, deixou. Centésimos, né? Então, 1 dividido por 4 é 1 sobre 4, que a gente escreve, né, e lê como 1 quarto. Escrito na forma decimal, 0,25, que vai dar, escrito por extenso, 25 centésimos, certo? Então, se você quer saber qual é a forma decimal de um número escrito em fração, é só dividir o de cima pelo de baixo. Igual está aqui, ó, 1 dividido por 4. Faz a continha, certo? Ah, professor, mas eu vou ter que fazer conta de tudo? Não necessariamente, né, gente? Olha só, existe um equipamento aí chamado calculadora, certo? E ela nos ajuda a fazer essa conta. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, 1 dividido por 4. Eu fiz aí para vocês, ó, 1 dividido por 4 deu 0,25. Mas eu posso fazer na calculadora. Pego 1 dividido por 4. Vamos ver se vai dar 0,25. Aperta lá o igual. Olha lá. 0,25, né? Então, você não precisa perder tanto tempo aí montando a continha, né? Pode fazer na calculadora. Só que não esquece de que a forma como a gente lê não é 0,25, né? O correto de leitura desse número é 25 centésimo, porque são duas casas decimais. Tá bom? O primeiro é só uma casa decimal, é 0,5, então seria 5 décimo. Duas casas, 25 centésimos, certo? E se fosse três casas? Três casas já são milésimos.
tá bom? Lembra lá, dá uma recordada, pesquisa aí na internet e realiza essa atividade aí para vocês. Um abraço, né? Falei demais, a aula ficou muito longa. Fique com Deus aí, meus alunos. Qualquer dúvida, é só postar aí que eu respondo para vocês, tá bom?